Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Glória a Deus, aleluia. O propósito do nosso programa, irmãos, é leitura e pregação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Amém? Nós somos, irmãos, a geração do arrebatamento. O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos estar prontos e vigilantes, Senhor, irmãos, para a volta do Senhor Jesus. Amém? A leitura de hoje está em Lucas, capítulo 19, versículo 1. Que nosso Deus venha falar conosco. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, apresento diante de Sua Tua palavra, que será lida e pregada agora. Fala conosco, meu Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Então Jesus entrou em Jericó e estava passando ali. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos e era rico. Então quando Jesus ia passando ali, tinha um homem chamado Zaqueu, que era rico, colhedor de impostos, cobrador de impostos. E esse Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. Ele já ouvira falar, da fama que o Senhor Jesus fazia, e ele queria ver, procurava ver quem era Jesus. E ele não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Então, ele olhava e não conseguia ver, porque ele era baixinho. E ele já ouvira falar do Senhor Jesus, e ele era rico. E ele queria conhecer o Senhor Jesus, queria ver o Senhor Jesus. E ele correu adiante, correu na frente no caminho que Jesus estava indo, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar ali. Então ele subiu, naquele sicômoro ali, e ficou olhando, subiu numa árvore, e ficou olhando para ver se ele conseguia ver quem era Jesus. Mas quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus estava passando ali, já sabia o que Zaqueu estava fazendo. Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. E olha o que Jesus disse para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então o Senhor Jesus olhou para ele e disse, desce depressa. Então tem umas músicas, irmãos, que a pessoa faz, parece que foi inspirado pelo diabo, Porque, olha só, o cara canta uma música assim, presta atenção na letra da música, Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver. Irmãos, você quer ver o Senhor Jesus ou infeliz? Ou você quer morar com ele na eternidade? Porque você, para morar com ele na eternidade, Jesus disse para Zaqueu aqui, desce depressa. Você não tem que subir para ver Jesus, a não ser que você só quer ver ele, Mas para você receber ele na sua casa, você tem que descer depressa. Porque aquele que se exalta será humilhado. Então Zaqueu queria ver, mas não queria receber, não queria ser seguidor. Mas no coração dele, ele queria. E Jesus, quando viu, falou com ele, Zaqueu, você está fazendo da forma errada. Não é subindo que você vai me receber e vai ter o direito de vida eterna. Não, é descendo. Então Jesus disse para ele assim, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então quando nós convertemos ao Senhor Jesus, a primeira coisa que a gente faz é descer à casa do oleiro, para ele nos quebrar, para ele fazer da gente um vaso novo. Você está entendendo? Então, Jesus disse para ele, Jesus não falou assim, Zaqueu, desce aí, deixa eu conversar com você. Não, ele disse, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Tá vendo? Então essa música, ela tá toda errada. Ela fala, como Zaqueu, eu quero subir só para te ver e olhar para ti. Mas irmão, nós somos uma igreja do Senhor Jesus. Nós não queremos só subir para ver Jesus, não, irmão. Eu quero subir no mais alto que eu puder para te ver. Eu quero subir, sim, no arrebatamento da igreja, quando o Senhor Jesus voltar. Mas subir o mais alto que eu puder para te ver e olhar para ti. A música tinha que ser assim, como Zaqueu, eu quero descer o mais rápido que eu puder para te receber em minha casa.
E olha o que o Senhor Jesus disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Se ele não desse, o Senhor Jesus não ia pousar na casa dele. Então, nós temos que seguir esse exemplo. Obedecer o que o Senhor Jesus disse. Amém? E apressando-se, desceu. Zaqueu na hora correu, desceu depressa. E recebeu alegremente. Né? E Zaqueu ali correndo desceu. Será que as pessoas hoje querem descermos para receber o Senhor Jesus? Será? Pois é, tem que descer. O Senhor Jesus disse assim, ó, tá lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus, ele não entra à força na casa de ninguém, não. Não, negativo. Ele dá o livre-arbítrio. A pessoa tem que desejar, tem que fazer igual o Zaqueu aqui, ó. Descer depressa para receber ele alegremente. Tá ouvindo? Então o Senhor Jesus bate a sua porta. Ele não bate a sua porta como quem implora: ei, me aceita. Não, ele não bate assim, não. Ele bate a sua porta como alguém que diz assim: eu sou a sua única esperança. Eu sou o seu livramento da condenação eterna no lago de fogo. Esse é o bater na porta que o Senhor Jesus bate. Entendeu? Eu tenho o seu alvará de soltura, de liberdade para a vida eterna. Mas, se você prefere ficar preso no seu pecado, ficar preso nas prostituições, nas maldições, na tristeza, na depressão, na luxúria, na lascívia, na prostituição, né, na idolatria aí com dinheiro, na idolatria com fama, na idolatria com anjos caídos, com imagens, com ídolos, é direito seu, você vai para o inferno. O homem tem todo o direito de escolher para onde que vai, para morar a vida eterna. Então, o Senhor Jesus, quando ele está batendo na porta, ele está te dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí tem algumas pessoas que dizem assim: eu não creio. Para mim não é. Direito seu, sacuda a poeira do meu pé contra você. Tá certo? Porque a Bíblia diz que quando você for pregar para alguém, não te receberem como meus discípulos, não crerem em mim, sacuda a poeira dos pés, porque será testemunho contra eles naquele dia. E eu sacudo a poeira dos meus pés contra você, que não creu no Senhor Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador. Aguente suas consequências, porque na hora que você descobrir a verdade, já vai ter passado a oportunidade, a porta vai se fechar. Mas é um direito, cada um tem um direito, né? É um direito, livre-arbítrio. Cada um pode fazer isso. Por exemplo, você pega um porco, tira ele do chiqueiro, né? Dá um banho nele, naquela porca. O porco vai ali no chiqueiro, deixa aquele chiqueiro limpinho, né? Põe cerâmica naquele chiqueiro, deixa ele limpinho, limpinho, limpinho. Aí você deixa o porco solto. E lá dentro você põe comida e lavagem. E lá no canto você põe lama. Em um canto limpo. Você acha que a porca vai comer o quê? Você acha que o porco vai comer o quê? O porco, primeiro, ele vai deitar na lama. Ele vai querer a lama. E segundo, ele vai comer lavagem. Ele vai comer lavagem. Então, a sua natureza, ela é ruim. Por isso que lá em 1 Pedro diz, lá em Pedro, né? Não é 1 Pedro, lá em Pedro diz o seguinte: a porca lavada voltou-se a revolver na lama, e o cachorro comeu o seu próprio vômito. Então significa o quê? A pessoa que uma vez, conhecendo a palavra de Deus, rejeita e volta a fazer as velhas coisas, é como uma lama, como uma porca limpa, um porco limpo que voltou a revolver-se na lama. E um cachorro que já tinha vomitado aquelas coisas imundas, volta a comer novamente. Então, quem não segue o Senhor Jesus, igual aqui, Zaqueu teve um encontro com o Senhor Jesus, um encontro verdadeiro. E o Senhor Jesus disse para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, pessoas que já ouviram, que conheceram o Senhor Jesus, irmãos, e não creram nele, são os mais infelizes que tem. Aí tem uns que dizem assim: eu creio em Jesus, mas eu sigo mais a minha igreja. Então você não crê no Senhor Jesus.
Você tem que seguir a Bíblia Sagrada. Aqui está a palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ah, mas foi escrito por homem. Ô jumento, você queria que Deus descesse do céu e escrevesse para você? É? Você é um superstar, então. Você é super importante, então. Você queria que Deus escrevesse para você. Pô, o livro mais completo do mundo é esse aqui, ó. Tem mais de 2.000 anos que ele começou a ser escrito, que ele foi durante vários séculos escrito. Não tem uma contradição. E ele permanece atual até hoje. Não tem nada escrito aqui que você pode falar assim, ah, mas isso aqui já mudou. A ciência mudou isso aqui, a física mudou isso aqui, provou que não é assim. Não existe nada que não seja atual na Bíblia. Olha que incrível. Olha que incrível. A Bíblia é o único livro no mundo que foi traduzido em vários idiomas e não perdeu a essência. Olha para você ver. E no DNA humano, quebrando a cadeia de DNA, na quebra lá do DNA, aparece o nome YHWH, que o povo judeu nem pronuncia esse nome, por respeito e por temor. O que muitas pessoas aí falam que o som que aparece seria como o som da respiração, né? Que é esse som, porque não tem vogais. Você entendeu? Para formar a palavra. É YHWH. Que seria tipo... É o nome de Deus. Então, quando um bebê respira, ele fala o nome de Deus. E quando um homem, uma mulher expira, no último respiração da vida dela, quando ela termina de expirar, ela fala o mesmo nome. Então, todos nós estamos ligados a Deus, em tudo. Só que Deus escolheu, Deus fez, Deus criou 2 lugares para a pessoa escolher. Aonde que ele quer passar a eternidade, cada um tem a sua escolha. Lago de Fogo, que vai pós-inferno. O inferno é a prisão temporária, porque hoje o diabo não está lá, Satanás não está no inferno. Então, quem está no inferno? As pessoas que morreram sem Jesus. E alguns demônios que estão lá. Mas esses demônios também não estão lá como presos, estão lá como prendedores, eles prendem as almas. Então estão lá no inferno. Mas a Bíblia diz que existe um lago de fogo, que é a segunda morte, onde o próprio Satanás e esses anjos esses demônios que estão lá no inferno hoje, anjo caído, que toma conta das almas que foram para o inferno, serão lançados. Então Satanás vai ser lançado no lago de fogo. O próprio inferno, o anjo do inferno, será lançado no lago de fogo. O anjo da morte, os demônios, os anjos caem, todos eles, principado, potestade, dominador, força do mal, vão ser lançados no lago de fogo. E todos aqueles que disseram assim, eu não creio, eu prefiro não crer, eu não acho que é assim, eu não creio que é assim, ó, seu direito. Você tem o direito de ir para o inferno, meu filho. Você tem o direito de você morrer por agora. Ou o direito de ir para o lago de fogo no final. É um direito seu. Tá certo? Porque você negligencia o mais importante que já aconteceu na Terra, que foi o Salvador, o Filho de Deus, morrer por nós. Então você tem todo o direito de ir para o inferno. É um direito seu. Vai feliz para lá. Eu sacudo a poeira do meu pé aqui para ser testemunha contra aqueles que não entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Então, Jesus disse para Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Desce depressa. Então Zaqueu desceu e, apressando-se, o recebeu alegremente. Recebeu o Senhor Jesus alegremente. E vendo todos isto, então todo mundo quando viu isso murmurou, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Todo mundo murmurou, falou assim, mas Zaqueu é pecador, e ele entra na casa de Zaqueu. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Então Zaqueu levantou e disse ao Senhor Jesus, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha a palavra, irmãos. Glória a Deus. Se converteu o Senhor Jesus.
E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Então, naquela hora, Zaqueu se converteu ao Senhor Jesus. O recebeu, desceu depressa. Recebeu o Senhor Jesus na casa dele. Glória a Deus, aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, a coisa mais maravilhosa do mundo é o direito que nós temos de confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida com a nossa própria boca. E algumas pessoas não entendem isso hoje. E eu espero que entendam antes de passar para a eternidade. E eu fiquei surpreso essa semana, muito surpreso. Um amigo meu, ali da cidade de São Geraldo do Baixio, um cara novo, um cara trabalhador, lutador, guerreiro, esteve na América, Deus abençoou ele, voltou, virou locutor de eventos, né? E retornando aí de um trabalho essa semana, aí uns 3 ou 4 dias atrás, o cara novo capotou o carro e partiu inesperadamente. Partiu. Eu olhei e falei, gente, mas o Jean morreu. Morreu. E aí? Voltando para casa, dirigindo, um dia comum, mais um dia, esperando, fazendo planos para amanhã, pensando o que ele ia fazer na outra semana, com os convites aqui ou ali para ser locutor. E aí, meu irmão? Partiu. Sem esperar um acidente de carro. Nós não sabemos o dia de amanhã, meu querido. Não nos pertence. Tem uma passagem na Bíblia que diz que um homem trabalhou, montou um celeiro grandão, aí plantou aquele celeiro, já não cabia as coisas que ele estava colhendo, que ele estava conquistando. Ele teve que aumentar o celeiro, aumentou 2, 3, 4, 5 celeiros grandão, encheu tudo. Aí o Senhor Jesus disse assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? É aí que está. Que adianta nós, irmãos, fazer plano e mais plano e mais plano? O dia de amanhã não é nosso. Eu ainda falo mais, o próximo minuto, a próxima hora não é nossa. Ela é do nosso Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. Não posso dizer nosso Deus, porque se você não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele não é nosso, ele é meu Deus. Para ele ser seu Deus, você tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Filho de Deus. Ah, mas Deus é Pai de todo mundo. Não. Não, Jesus disse assim aos escribas e fariseus, vós sois filhos do diabo que é o vosso pai. Então existe filho do diabo na terra, e não são poucos não, tá certo? E tem muitas pessoas que de decisão própria procuraram ser de Satanás. Então essas pessoas vão pagar o preço pelas suas ações, pelas suas decisões, né? Chega a hora. Então, mas a oportunidade é hoje, meu irmão. A porta está aberta, é agora. Zaqueu, quando viu Jesus olhou para ele e falou, desce depressa, Zaqueu. O que você está olhando para mim daí de cima? Desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E Zaqueu desceu correndo. E apressando-se, desceu. Apressando-se, desceu depressa, correu e desceu. Entendeu? Porque ele precisava receber o Senhor Jesus. E ficou feliz. E quando o Senhor Jesus pousou na casa dele, ele disse, Senhor, eu vou dar minha metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque o Senhor Jesus entrou na casa dele. A casa é o coração, é onde o Senhor Jesus, o Espírito Santo, habita em nós, irmão. E ele não habita em casa suja. Para ele habitar no nosso coração, nós devemos convidá-lo, confessá-lo, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu vou te ensinar a fazer agora essa oração. Você, meu irmão, eu vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna agora, como Zaqueu fez. Para você receber o Senhor Jesus dentro da sua vida, dentro do seu coração. Então, para tudo que você estiver fazendo aí, repete comigo. Agora. Repete agora. Senhor Jesus,
Eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. E Jesus entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra toda, de Gênesis a Apocalipse, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E, meu Deus, me recebe como teu servo, como teu filho, Senhor Deus, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Agora você deu o primeiro passo, meu irmão. Que o amor de Deus entra no seu coração, que a paz de Deus entra no seu coração, que o perdão de Deus entra no seu coração, que o perdão agora venha até você, que você se sinta perdoado pelo Senhor Jesus, pelos seus pecados, porque somente Ele nos perdoa, nos liberta, nos salva, nos cura e nos transforma. A Ele o reino, o poder e a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe cada um de nós. Esta é a palavra, que nós possamos aprender aqui como Zaqueu. Aprender o quê? A descer depressa, para receber o Senhor Jesus em nossa casa. Porque se a pessoa subir só para ver Jesus, ele só vai ver. Olha lá se vê. Porque ele subiu, ele não desceu. E a Bíblia manda descer para receber. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra fique no coração de cada um de nós. Compartilhe a palavra aí, meu irmão. Vamos ganhar uma para o Senhor Jesus. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí. Rádio Palavra Viva no YouTube, /Milvio. Rádio Palavra Viva, /Milvio, meu nome. No YouTube tem lá diversas pregações. Bora ganhar um para o Senhor Jesus. Eu não prego placa de igreja, não peço dízimo nem oferta, irmãos. Nós fazemos um trabalho para o Senhor Jesus sem interesse, que é único e exclusivamente ganhar as almas para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora para tudo sempre. Recebe a paz aí e fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.